Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, membros da mesa, professores e professoras, representantes do sindicato que estão na nossa galeria. Com muita honra, presidente, venho aqui hoje fazer o meu primeiro pronunciamento como deputado empossado. Aproveito para exaltar essa casa, pela união dos pares, pela forma como se uniu em torno de um nome, dessa nova mesa diretora, e que se elegeu sem nenhum deputado, sem nenhum problema, respeitando os partidos, sem passar por cima de seu ninguém. E muito me alegra a demonstração de união da gente, mesmo no recesso parlamentar, mesmo durante a gente estar no período de recesso, que a casa só começaria os seus trabalhos normais a partir do dia 15, então a gente só iria iniciar aí lá para o dia 19 ou 22, a casa se unir e antecipar essa votação, essa convocação extraordinária, beneficiando assim mais de 15 mil servidores da educação do Estado de Alagoas. E, senhor presidente, agradeço demais aos pares a minha escolha como relator especial desse projeto, eu que estou iniciando com muita vontade de trabalhar, e também pela aprovação unânime do nosso parecer. Esse projeto que não tem pai, não tem mãe, é sim o protagonismo da Assembleia, como bem falou o presidente Marcelo Vitor no dia da sua eleição. Esse plenário tem que ser o protagonista das ações do Estado de Alagoas, e demonstra nesse momento, quando interrompe o recesso, e já vou adiantando que é demasiado, trabalhar a cada 3 meses de recesso no ano é muito tempo. Então, eu queria também convocar os pares para depois nós revermos o próprio regimento interno da Casa, já fazer um alinhamento com o que existe no Congresso Federal, diminuir a quantidade de recesso, a Câmara já diminuiu, o Senado já diminuiu, e acho que a Assembleia Legislativa tem que diminuir. Por causa de a cada 4 anos, o deputado passa 1 ano de recesso parlamentar. Não sem trabalhar, porque a gente não para de trabalhar nunca. Agradeço exatamente essa oportunidade. Quero entrar basicamente no processo. Não vou falar agora sobre a minha eleição, deixar para falar isso quando a casa voltar. Agradecer aos 23.748 eleitores, mas hoje eu queria tratar desse processo. Pude, nesse curto período de tempo, conversar com o sindicato dos professores, com meus pares, e poder discutir, analisando esse processo de rateio. Não é nem 14º, nem 15º salário, como foi anunciado aí no Instagram oficial. Isso é rateio. E o projeto de rateio de 60% do Fundeb é de suma importância para reforçar os que receberão esse processo dos professores, que estão 60% na ativa, no exercício da função. É importante ressaltar que nós só estamos nesse processo porque houve mau planejamento da Secretaria da Educação. Os professores passam 12 meses, penalizados, porque esse recurso era para estar agregado, deputado Léo Loureiro, ao valor do seu salário. Isso era para estar sendo calculado para a aposentadoria dos professores. Uma das coisas que eu me assustei ontem, conversando com o sindicato, foi um dado que esclarece bastante como é a disparidade do Estado e dos municípios no Estado de Alagoas. A deputada Ângela Garrote, que foi prefeita, sabe muito bem disso. Um professor em Alagoas, no último nível, recebe R$ 4.600, com doutorado, com pós, com tudo, um professor de 20 horas. Um professor na cidade de Maceió, no último nível, com a mesma graduação, com a mesma carga horária, recebe R$ 8.600. Então, alguma coisa está errada. Ou seja, já vemos a incompatibilidade e como a classe é tratada. Por isso que a classe clama por esse rateio. Eu acho que vocês estão sendo cobrados como eu fui no Instagram, no Facebook, no telefone. É um alento que deveria ter sido dado no final do ano passado. Não precisava a gente ter agora vindo trabalhar no recesso. Até porque não tem valores. Se você observar a lei não fala de valores, é só da autorização de pagamento. Ou seja, o governador poderia ter mandado isso em dezembro, antes de a casa entrar. Repito, nós não estamos falando nem em 14º, nem em 15º salário. Nós estamos falando de rateios de recursos do Fundeb, que foram mal gastos e mal programados.
Aliás, tentei contato com o secretário da Educação, foi o único que eu não consegui conversar nesses últimos dias sobre a questão do rateio. Mas, senhor presidente, o meu parecer é sim favorável. O nosso parecer está embasado no que determina a lei de criação do Fundeb, a Lei Federal número 11.494, de 2007, em seu artigo 22, que prevê a obrigatoriedade da aplicação mínima em cada exercício financeiro de pelo menos 60% do recurso do Fundeb para pagamento dos profissionais de magistério em exercício. O rateio deve ser episódico. E o que aconteceu nos últimos 4 anos foi uma rotina. Ele não é ilegal, mas é imoral, Cabo Bebeto. Pois deve ser feita uma programação do valor do salário do professor. Esse valor não está sendo utilizado na aposentadoria do servidor no final da carreira. Não está sendo calculado, não está sendo contado. Isso é imoral e ilegítimo. Por isso, apresento como relator uma emenda modificativa para que fique vedado qualquer tipo de desconto previdenciário nos valores pagos aos profissionais de magistério, em decorrência dos rateios do Fundeb, que é o que vem ocorrendo nos últimos 4 anos. A emenda está embasada no que determina o artigo 22 da lei e também em decisões judiciais anteriores, que diz que ganhos eventuais e abonos são desvinculados do salário. Os descontos previdenciários devem estar vinculados apenas aos proventos da remuneração do cargo efetivo. De acordo com a Lei 8.212 de 91, artigo 214, inciso 9, também há o entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula 214. A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário. Entende-se, portanto, que o abono, sendo concedido em caráter eventual, desvinculado do salário e destituído de caráter salarial, excluindo-se do montante da base de cálculo e da exação previdenciária. Este recurso do rateio, regulamentado agora em forma dessa lei, repito, não é salário, não pode existir desconto previdenciário. O governo de Alagoas, nos anos anteriores, deduziu para o AL Previdência, aumentando o caixa do seu fundo em cima do servidor. Ou seja, fez propaganda, vai para a internet, disse que estava pagando o rateio e, ao mesmo tempo, desconta para aumentar o caixa. Isso é ilegal, deputada Cibele. Inclusive, vai de encontro a decisões judiciais em favor dos sindicatos de servidores de educação. O Sinteal já ganhou, por 2 anos seguidos, uma ação contra o governo do Estado que fez o desconto da Previdência. 2 anos seguidos que essa casa aprova essa lei de rateio e, quando chega na hora de pagar, o governo desconta. E, quando chega o sindicato, entra na justiça e ganha. Aí o governo recorre e esse valor está no caixa do AL Previdência e, até hoje, os professores não tiveram acesso a esse recurso. Por isso que eu peço que os deputados aprovem as emendas modificativas. Só para esclarecer, essa emenda só aumentou na redação. A gente não tirou nenhum artigo do projeto de lei que veio do Estado. A emenda diz o seguinte, que seja, no artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Estadual autorizado a ratear as sobras de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, com os servidores em efetivo exercício do Magistério da Educação, de acordo com o que dispõe o artigo 22 da Lei 11.494, de 2007, vírgula, e isso com a autoria, ajuda e companheira deputada Jó Pereira, de forma isonômica para todos os beneficiários desta lei. Por quê? Porque o governo não mostrou qual é o valor. E o governo, no seu Instagram oficial, falou em 14º e 15º. Até o Cabo Bebeto me questionou, o deputado Cabo Bebeto, que se a gente estaria cortando o incentivo de quem aumentou o IDEB. Não, apenas a gente está esclarecendo que para rateio tem que ser de forma isonômica para todo mundo. Eu sou, deputado Cabo Bebeto, de acordo com o projeto Escola 10. Eu concordo com o projeto, disse isso ao sindicato, mesmo o sindicato sendo contra. Temos que bonificar escolas e professores que têm valorização do aluno e que aumenta a nota do IDEB. Eu sou a favor da meritocracia. Aplaudo o secretário de Educação que fez isso em Arapiraca, que está fazendo isso em Maceió, com uma ressalva, que seja feito com recurso do Tesouro.
ele não pode utilizar recursos do fundo. Com o Tesouro, ele faz a graça que ele quiser. Com o fundo, não. Por isso que a gente aumentou aqui, né, fez essa emenda modificativa, aumentando a questão da forma isonômica do rateio. A outra alteração foi: o rateio e o pagamento tratado por esta lei não se incorpora à remuneração de qualquer efeito. Esse é o texto original do governo. A gente colocou vírgula, sendo qualquer tipo de desconto previdenciário nos valores pagos aos profissionais do magistério em decorrência dos rateios do recurso do Fundeb, sendo vedado, para que fique claro na lei que o governo não faça de novo o que fez nos anos anteriores, prejudicando a classe que já é a mais prejudicada do estado de Alagoas, que são os professores que estão lá no PODGIS, no dia a dia, ensinando os nossos alunos. Precisamos rediscutir as ideias. Quando concordar, vou aplaudir, mas quando discordar, vou falar, e eu falo muito. Como bancada de oposição, como deputado estadual, me cabe fiscalizar o Poder Executivo. Foi para isso que fui eleito. Quero dizer aos meus pares, deputado Breno, deputada Flávia, que aprovo o projeto de lei por questão moral. Nós não podemos permitir mais que os professores que estão esperando desde o ano passado não sejam mais penalizados do que já foram. Deputada Cibele, deputada Jó, deputado Gilvan, que nos ajudaram na entrada, na requisição, na inscrição do projeto. Tem um trabalho, a deputada Jó, especialmente, tem um trabalho em defesa da educação das legislaturas passadas. E os professores estão sendo penalizados não só agora, mas já de muito tempo. Isso eles perdem todos os meses. A gente tem que reparar. Parabenizo demais essa Assembleia por ter iniciado o ano com essa matéria. Eu acho que é até uma homenagem, presidente Marcelo, aos professores. Eu acho que é até uma homenagem a essa classe. Nós estamos hoje aqui de forma protagonista, como eu disse no início. Como bem disse o senhor presidente, de novo ressalto isso, porque eu achei que foi a sua fala mais importante no seu discurso de posse. Aceitando a antecipação dos trabalhos, nós estamos nos antecipando para corrigir um erro do governo do Estado, que mandou de maneira extemporânea o projeto de lei do rateio do Fundeb para os professores. Queria fazer esses esclarecimentos até de maneira demorada, só para explicar a quem não entendeu o que foi as emendas modificativas, dizer que não alteramos em nada o projeto de lei do governo do Estado, não por concordar com toda a sua instância, mas para não prejudicar mais ainda os professores. E pedir a vocês, aos meus pares, meus companheiros, que da maneira de como fizemos a convocação extraordinária, que também aprovemos essa emenda para que os professores não sejam penalizados. Muito obrigado.